Olá, tudo ótimo com você? Bom, eu como sempre acredito que sim, pois se você está assistindo esse vídeo, você tem a vida, o dom da vida. E isso é o mais importante, né? Estar vivo. E aí tem outras coisas tão importantes que a gente precisa encontrar. Mas o motivo desse vídeo é te desejar Feliz Natal. Eu posso te desejar Feliz Natal ainda? Então, Lucas, mas como assim? O Natal já passou. Você está atrasado. É isso que eu quero te convidar a pensar, a refletir sobre algo que vem há alguns dias no meu coração. E eu, quando parei para refletir sobre o que eu ia falar com as pessoas, o que eu ia fazer nesse Natal para desejar, né, nessa data, no dia 25 de dezembro, para as pessoas, para os meus amigos, para os meus familiares, eu fui lá atrás no passado e pensei em como eu me comportava no passado, como eu fazia, e como isso tem mudado ano após ano na minha vida. E, antes de tudo, eu quero que você pare e pense sobre o seu ano de 2018 também. O seu ano de 2017, 2016, enfim, a sua vida toda. Porque eu, ano passado, inclusive, eu tive um ano maravilhoso em 2017 e eu projetei, planejei várias coisas para o meu ano de 2018. Obviamente, nem tudo saiu como eu planejei, mas muitas coisas aconteceram. E essas coisas que aconteceram, às vezes aconteceram até de uma forma melhor do que eu imaginava. E eu consegui ter um ano de 2018 muito melhor do que 2017, se eu for analisar da forma pura, verdadeira, do significado que é vida. E isso não tem preço algum. Eu vejo que 2018 foi o melhor ano da minha vida. E as expectativas para 2019 são melhores ainda. E eu quero convidar você a pensar sobre isso, sobre esse Feliz Natal que eu vou te desejar. Mas antes disso, eu queria, primeiramente, te pedir perdão. Você que é meu amigo, você que é minha amiga, você que é meu familiar, meus pais, meu irmão, minha irmã, minha filha, porque eu sou homem, falho, e posso ter falhado com você sim. Então eu estou aqui pedindo perdão. Até para você que não me conhece, ou para você que me conhece no meio de trabalho, como colegas, como amigos, né? Eu posso ter falhado de alguma forma com você. E até mesmo por essa reflexão. Eu quero te pedir perdão antecipadamente, porque eu não sei como você vai receber. Então eu quero deixar o seu coração preparado, para que realmente faça sentido. Por isso eu quero te convidar a assistir até o final. Vai ser breve, para você ver o começo, o meio e o fim. E aí entender se faz ou não sentido para você. Se pode ser aplicado ou não na sua vida. Eu apliquei na minha em 2018, que fez total diferença. E é isso que eu quero para as pessoas, né? Pois como eu até fiz uma postagem esses dias, né? O Brasil que eu quero, não. O Brasil que eu sou. Porque começa em mim. Querer é muito diferente de ser. E é isso que a gente precisa de buscar. E com muito temor agora a Deus, principalmente, respeito a você. Eu tenho a minha igreja, eu sou cristão, mas com todo respeito a você, independente da sua religião, da igreja A, da igreja B, católica, cristã, evangélica, é, espírita, né, budista, não sei aonde você frequenta, se você não acredita em Deus, mas eu quero te fazer pensar sobre isso. Porque o que eu vou falar não é sobre religião, eu vou falar sobre a palavra de Deus. Porque Natal tem um significado. Jesus Cristo tem um porquê, não é verdade? Então, por isso que eu quero te falar sobre ainda te desejar esse Feliz Natal. E por que eu também falei de perdão? Porque antes de fazer o vídeo, vendo várias situações, analisando, eu gosto de olhar para o meu passado, buscar aprender com ele, claro, mas eu olho ao meu redor o que está acontecendo e muitas das vezes a gente é, como nós somos seres humanos, nós somos falhos, a gente é impulsivo, a gente é ansioso, a gente às vezes toma decisões precipitadas. E aí, como a minha vida tem mudado maravilhosamente, dia a dia, minuto a minuto, eu fui buscar o quê? Entendimento, buscar conhecimento, buscar conselhos, porque com pessoas mais experientes do que eu, né? Pessoas que têm um conhecimento muito maior do que o meu, que diferente de opinião, conselho sim pode fazer diferença na nossa vida, porque a opinião, ela pode muito pelo contrário, ela pode agravar o nosso momento de sofrimento, os nossos erros, porque a opinião é muito vaga, é muito vazia.
né? Se você acompanha aí as minhas redes sociais, vai entender melhor do que eu falo. Mas vamos aqui para que é o motivo de te desejar Feliz Natal. E por que eu quero tomar cuidado e respeitar você com temor a Deus sempre? Porque não é religião, é um propósito. Né? Jesus Cristo veio cumprir um propósito nessa terra. E ainda bem que eu fiz isso. Busquei conselhos, busquei entendimento, busquei meditar sobre o que é o manual. Porque a palavra de Deus é o manual do homem. Deus é o Criador e nós somos criatura. Então, a palavra, a Bíblia, é um manual de Deus. Tem as respostas de todas as coisas que nós precisamos aqui. E eu fico admirado cada dia mais que eu mergulho. Porque eu nunca imaginava ter encontrado tantas respostas que são verdadeiras e congruentes na minha vida. Antes desse livro, eu não imaginava que era capaz de chegar a tantas respostas. Né? E eu tenho uma Bíblia de estudo, tá? E é uma Bíblia do pastor Peter Eugene, se é assim que pronuncia no inglês, né? E é uma Bíblia muito, muito interessante para quem quer aprender, estudar, né, sobre o que é a palavra de Deus, principalmente pela linguagem contemporânea, a linguagem atualizada que ele nos dá, bem clara, tá? E antes, por que eu estou falando disso? Porque antes, se eu tivesse agido pelo impulso, eu com certeza eu ia machucar, em vez de levar as pessoas a pensar. Porque eu ia vir para apontar, eu ia vir para recriminar, eu ia vir para, não sei, podia chegar de tantas formas, mas graças a Deus eu não fiz isso. E por isso eu quero compartilhar o que eu descobri. Porque melhor do que se sentir é descobrir algo melhor, algo que vai nos fazer crescer. Porque em vez de criticar, por que não levar uma solução? Isso é uma essência maravilhosa na nossa vida. E, então, por isso que eu vou ler rapidamente 2 partes aqui, pequenas da Bíblia, para que eu vou te mostrar o que eu quero, vou te desejar Feliz Natal, hoje, que não é Natal. Será? Vamos ver? Lá em Romanos, versículo 8 ao 14, tá? Romanos, capítulo 14, de 8 ao 14, ok? Nenhum de nós tem permissão para legislar nesses assuntos. É a Deus que vamos prestar contas de tudo e em tudo, na vida e na morte. A ninguém mais. Foi por isso que Jesus viveu e morreu, e depois viveu outra vez, para se tornar nosso Senhor sobre tudo, da vida à morte, e nos libertar das pequenas tiranias de cada um. Além do mais, o que vai ganhar ao criticar um irmão? E quando você é tolerante com uma irmã? Preciso dizer que isso faz você parecer um tolo, ou algo pior. Afinal, um dia todos nós iremos nos ajoelhar para sermos julgados na presença de Deus. Sua crítica ou tolerância não vão melhorar sua situação nem um pouco. Leiam vocês mesmos o que as Escrituras dizem, referindo ao passado, né, o Velho Testamento. Tão certo como eu vivo e respiro, Deus diz: todo joelho se dobrará na minha presença, toda língua dirá a pura verdade, que somente eu sou Deus. Portanto, parem de se preocupar indevidamente com os outros. Você já tem bastante com que se preocupar, cuidando da própria vida diante de Deus. Incrível, né? E agora, eu quero compartilhar uma outra parte com você também a respeito da Bíblia, o que Deus nos revela aqui, que é lá em 1 Samuel, no capítulo 16, no versículos somente 6 e 7. Quando chegaram, Samuel ficou observando Eliabe e pensava: deve ser esse o ungido do Eterno. Mas o Eterno disse a Samuel: não olhe para o exterior, não fique impressionado com a sua aparência e a sua estatura. Eu já descartei esse. O Eterno não julga as pessoas pelos padrões humanos. Os homens e as mulheres olham para a aparência, mas o Eterno vê o coração. Bom, esses 2 textos, essas 2 passagens da Bíblia nos mostram claramente várias situações. Mas entre elas eu quero chamar 2 pontos muito fortes, principalmente a este momento que nós estamos vivendo, nos tempos atuais, nos tempos
no qual o mundo passa e, principalmente, claro, o Natal, o dia do nascimento de Jesus Cristo. Não é verdade? E bem como a gente leu aqui em Romanos, né, o porquê Jesus veio. Né? Eu analisei, pensei em várias coisas referente ao quê? A esses comportamentos que nós temos sobre datas específicas, sobre momentos específicos. E eu quero pegar essa energia, porque em vez de eu criticar, e como eu falei com você que eu iria fazer isso mesmo, que estava aflorando ao meu coração. Eu ia pontuar muitas coisas, mas as negativas. E, graças a Deus eu não fiz. Por isso que eu vou trazer com você um Feliz Natal diferente. Porque eu quero pegar o que é bom e crescer, aflorar, frutificar. Porque eu estou fazendo, inclusive, essa gravação, esse vídeo, nas vésperas do Natal, dia 24 para o dia 25. Né? E essa energia maravilhosa. Pensa com você. Você já imaginou se nós pudéssemos viver todos os dias da nossa vida a data do Natal? Será que a sua vida ia ser melhor? Será que a vida da sua família, das pessoas que você ama, dos seus amigos, do seu trabalho, o ambiente que você frequenta, na escola, na igreja, no futebol, não sei aonde e em qual lugar, mas eu quero te fazer pensar sobre isso. Se todos os nossos dias fossem assim como o Natal. Porque é incrível a postura que nós tomamos. Né? Os lugares ficam cheios, supermercados. É claro que tudo tem exceção, né, gente? Tudo tem. Como tudo tem exceção. Mas eu falo é como a maioria, nesta data, nestas vésperas, se comportam de uma forma diferente. De uma forma positiva, de uma forma alegre, de uma forma entusiasmada. Não sei se você sabe o significado de entusiasmo, ser uma pessoa entusiasmada. Depois você vai buscar aí saber o que é ser entusiasmado. Porque senão vai termos que aprofundar ao muito aqui dentro do vídeo. E não é esse o fim, o propósito. Porque as pessoas estão no supermercado, às vezes lotado, cheio, aquelas filas enormes, mas está todo mundo alegre, sorrindo. Às vezes você chega sem querer esbarra, não, está tudo bem, eu entendo. O trânsito às vezes não está muito bom, né? Às vezes tem várias situações adversas, mas aí é que está o que eu quero te deixar pensando. Como é a sua reação? De respeito. E não simplesmente de tolerância, de respeito. Porque é Natal, né? A gente comunica com tantas pessoas no WhatsApp, que às vezes a gente nem fala. Hoje a gente tem o WhatsApp, tem o Facebook, o Messenger, o Instagram, e tantas redes sociais, e aí a gente começa a falar com as pessoas que a gente não fala no nosso dia a dia. Você já imaginou se todos os dias você pudesse verdadeiramente fazer diferença na vida de alguma pessoa? Com uma simples conversa verdadeira, com uma simples mensagem, mas verdadeira, uma mensagem pura e criada por você, com o seu DNA, com o seu tempero. Já imaginou? Como que ia ser o nosso mundo? Como que nós íamos nos respeitar mais? Nós íamos ser mais amáveis, mais felizes? Por quê? Porque existe uma essência por trás disso. Existe uma essência. E por que eu trouxe justamente essa parte de Romanos também? Porque nós somos, como somos humanos, nós somos fracos e falhos, nós temos muito mais a iniciativa de julgar as pessoas, ou às vezes até mesmo de tolerar aquilo que às vezes não é para ser tolerado. Porque há uma diferença. Né? Julgar o fruto, que é um fruto errado, e a Bíblia fala que sim, nós devemos, em amor, exortar esse tipo de conduta, porque já gerou um fruto, já foi errado aquela situação, e esse fruto, ele, claro, tem que ser julgado, não é à toa que existe a lei, a justiça, não é verdade? Mas, ao mesmo tempo, nós não devemos, claro, julgar as motivações. Aí sim, eu vou estar cometendo um julgamento errado. Mas tolerar também não quer dizer que eu estou fazendo bem, eu estou agindo de forma correta. Porque eu posso tolerar algo que realmente não devia ser tolerado. Eu tenho falado muito sobre o tipo de comportamento que o mundo tem vivido. As coisas certas não são mais certas, elas são meio erradas. E as coisas erradas já não são mais erradas, são meio certas. E há uma preocupação muito grande. Eu, pelo menos, o meu coração fica muito, muito, muito sentido nessa situação. De ver o que é certo se transformando em meio errado. E o de ver que é errado se transformando em meio certo. E estou falando até propriamente da minha vida, porque muitas vezes eu já tive como composição, eu já tive
comportamentos assim. E esse ano, o que eu venho buscando e consegui muitas das coisas refletir e analisar foram sobre os meus erros. E as formas como eu não quero mais me comportar diante desses erros, agir igual. É claro que eu não posso apagar o passado, mas eu posso aprender com ele. Então, por isso que eu quero te convidar a refletir sobre isso. Pensar sobre todos os dias, nós temos um dia de Natal, um dia de véspera de Natal, um dia onde a gente leva amor verdadeiro e recebe amor verdadeiro, porque isso é o maior significado da vida. Porque a unção de Deus é muito importante. Ser ungido, né? Ter uma pessoa, aqui nós estamos falando de um modo mais técnico dentro de religião, né? Mas não é isso a mais importante, como a gente acabou de ver aqui em Romanos. Porque no dia, cada um terá que dar conta de si próprio. E muito mais importante do que eu tolerar ou julgar, é eu cuidar da minha própria vida perante Deus. Porque a presença de Deus é mais importante. A presença de Deus dá vida ao homem. Por isso que hoje eu me sinto uma pessoa feliz, eu me sinto pleno, eu me sinto abundante. Quando eu penso que não pode melhorar, vem uma notícia maravilhosa. Mas tem as notícias que não são boas, mas eu continuo me sentindo feliz. Porque eu sei que o que não é bom é passageiro. Porque foi um fruto que está sendo colhido. Porque um dia eu plantei a semente errada. E se eu plantei a semente, obviamente vai nascer uma árvore e essa árvore vai dar frutos. E aí é que está o poder da autorresponsabilidade. Nós precisamos mudar. Porque não adianta só querer mudar. Eu tenho que ter ações diariamente em prol da mudança. Aí sim a minha vida pode mudar. Então por isso que eu te desejo um Feliz Natal, ainda hoje. E quero poder continuar te desejando um Feliz Natal. Mas às vezes eu não vou usar a expressão Feliz Natal, porque eu vou ficar muito careta, né? Muito clichê. Ah, Lucas, eu vou ficar falando Feliz Natal todos os dias? Não, mas é uma boa semana. Tenha um ótimo dia, verdadeiramente, de coração. Aplica isso na sua vida. Começa a desejar para as pessoas o bem, mesmo aquela que você às vezes não tem uma afinidade tão grande. E se você tem alguma pessoa que você precisa resolver algo com ela, vai de encontro a ela. Não fuja disso. Eu fugi muitas vezes das pessoas no qual eu devia, do qual às vezes eu tinha alguma... o anjo não bate, né? Tem aquela expressão, né? Meu anjo não bate com ele, né? Meu santo não bate com dela. Enfim, não sei qual a expressão popular que você vai usar. Se você tem uma pessoa que você não tem muita afinidade, que você não... chega até ela, olhe nos olhos dela, peça perdão, mesmo às vezes se você não errou. Porque nesse momento eu tenho certeza que a compaixão vai invadir o coração dela, assim como o do seu. E vocês vão ser pessoas diferentes a partir deste momento. Então comece a ter ações diariamente em prol da mudança. Porque imagina as nossas casas, as nossas famílias, as nossas escolas, os nossos bairros, os nossos estados, o nosso país, tendo esse espírito natalino diariamente. E por que eu falei de aparência? Vamos sair desse mundo consumista. Vamos sair do que a mídia fica pregando para nós. Comprar, comprar, comprar. Aproveitar essas datas para enfiar as coisas na vida das pessoas. Não seja aparente. Porque para Deus nada vai valer a pena. Ele não olha o que o homem e a mulher olham. Você viu ele falando aqui em Samuel? Ele olha o coração. Então não seja influenciável por essas coisas que são alheias. É bonito se vestir bem, é sim, é bonito ter um carro bonito, é bonito ter uma casa maravilhosa, é importante, sim, mas no momento certo. Não tome ações e decisões precipitadas diante do que não se pode, simplesmente para aparecer. Para mostrar que o seu celular é de última geração, para que a sua roupa é de marca, para que o seu carro é isso ou aquilo, e às vezes a gente nem pode ter carro. Eu muitas vezes fui assim. Saia do aparente. Saia do aparente. Deus olha ao seu coração. Deus quer verdadeiramente ao seu coração. E é para isso que Jesus nasceu. Para nos ligar a Deus. Ele é o elo. Ele é o elo. Porque até o nascimento dele não tinha esse elo entre o homem e Deus. Ele era intermediado. E depois que Jesus nasceu há 2018 anos, isso mudou. Porque ele está vivo no nosso meio. E isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Então, eu quero te convidar a você a pensar sobre isso, a praticar sobre isso. Todos os dias tem o Natal da sua vida. Ou imagine que
Depois de amanhã vai ser Natal. E comece a praticar tudo que você praticou nessas datas, nesses 2 dias, todos os dias da sua vida. Só essa simples ação pode mudar completamente a sua vida. Completamente a sua vida. Assim como em 1 Samuel, Deus está falando da aparência e coração, e assim como em Romanos, ele está ensinando sobre o dia onde todos nós, única, exclusivamente, somente eu, somente você, vai poder justificar, dar satisfação a ele. Ninguém pode nem tolerar por você, nem julgar por você. Esse dia será você e Deus, e ele quer o seu coração. Então por isso que eu te desejo um Feliz Natal, ainda te desejando um 2019 muito especial, muito maravilhoso, muito cheio de graça, muito cheio de vida, porque a maior razão de viver, não tenho dúvida, é essa. Estar cheio da presença de Deus, porque a presença de Deus dá vida ao homem. E para fechar, eu quero encerrar com mais uma frase que eu aprendi com o meu mentor, Thiago Brunet, que mais importante do que saber do que o nosso futuro ele é feito do presente, não nada a ver com o passado. Passado é importante, sim, mas o futuro não tem a ver com o passado, ele tem a ver com o presente. E para Deus, o passado é esquecido. Se nós nos arrependermos de coração e confessarmos a Ele, o passado, a Bíblia fala isso, ele esquece imediatamente. Então, se o futuro tem a ver com o presente, está em suas mãos começar a semear. Mesmo que para isso você tenha que fazer a maior reforma da sua vida, vai valer a pena. Vai valer a pena. Pode doer um pouco, mas pensa, diante de viver mais 50, 60, 70, eu não sei quantos anos você tem. Você vai viver anos, anos de frutos bons. Agora, se você não mudar, pouco a pouco, o que vai acontecer com o seu futuro? Vai ser igual, ou até pior. E é isso que eu quero chamar para você mudar a sua vida, porque você pode fazer isso. A fé, ela é responsável pelo impossível, mas o possível é responsável da sua inteligência, é responsabilidade do seu agir, do seu conhecimento. A fé é responsável pelo impossível. Deus faz o que é impossível. Deus não vai fazer por mim, por você, o que você pode fazer, o que eu posso fazer. É o possível. Então depende da nossa inteligência. É responsabilidade da nossa inteligência. Se é algo que você não sabe, legal, vamos aprender. Se é algo que eu sei, mas não está dando certo, então eu tenho que reformar. Eu tenho que aprender a forma correta de fazer. Isso significa essa frase. A fé é responsável pelo impossível. Mas o possível é responsabilidade da sua inteligência. E mais importante que isso, já que o presente, nós temos a responsabilidade de semear, escolher a semente para plantar, regar, cuidar, proteger, para que esse futuro ela nasça uma bela de uma árvore e gere frutos maravilhosos, que são seus sonhos, são seus planos, seus projetos, que venha com plenitude, com abundância. Já que é a semente que está nas suas mãos, a responsabilidade de fazer, pense nessa frase. A semente que foi plantada por último é que é a responsável pelo fruto. Se você pensar sobre essa frase, a semente que foi plantada por cima é a que gera o fruto. Você vai ver que é possível mudar totalmente no presente, independente do seu passado. Independente. Pode ser as coisas mais ruins, as coisas mais erradas, as coisas que perante a sociedade você é uma pessoa totalmente derrotada. Mas a partir de hoje, se você está vendo assistindo esse vídeo, você pode mudar o seu futuro. Porque a semente que foi plantada por último é que gera o fruto. Então você pode plantar hoje uma semente nova. E o seu futuro vai ser totalmente diferente. Se você cuidar, se você regar, se você certificar que essa semente boa realmente está sendo cuidada. Porque as adversidades, o sol quente, a terra dura, sempre vão existir. As dificuldades sempre vão existir. Mas se você desenvolver a sua inteligência, o seu autoconhecimento, cada vez elas vão ser menores. É isso que eu desejo para você. Um Feliz Natal todos os dias do seu ano, em 2019. Esse é o meu recado. Um grande beijo, um grande abraço para você. E Feliz Natal, Feliz Ano Novo, um feliz 2019.